passo e é a primeira dica, tá? Matheus, eu preciso abrir uma clínica. Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: você vai ter sócio? Por quê? É importante saber porque quando a gente começar a comentar aqui sobre o tipo jurídico que você vai abrir, é importante a gente entender se você vai ter sócio ou não. Então, a primeira dica é: se pergunte, eu vou ter sócio ou não? E por que é importante essa primeira dica? Porque na segunda dica, a gente vai ter ali a escolha de um tipo jurídico adequado para a proteção do seu patrimônio. A segunda dica: Matheus, eu não vou ter sócio. Tá, então se eu não vou ter sócio, a gente vai passar algumas opções aqui. Eu posso ser o empresário individual, eu posso ser o EIRELI, eu também posso ser o unipessoal. O que esses três tipos tributários têm? O empresário individual, você pode abrir sozinho? Pode. Só que o que acontece é que quando você abre essa empresa sozinho, você não limita o capital social dela ou a proteção do seu capital. Como assim? Vou te explicar. Vamos pensar que eu vou constituir uma empresa, eu vou abrir uma empresa. Eu abri a empresa. Aí eu tenho um patrimônio de 300 mil reais. Patrimônio pode ser veículo, pode ser a casa, pode ser terreno e etc. Bom, aí, Matheus, o que aconteceu? Eu entrei em uma empresa, meu capital social era de 50 mil e aí eu fiquei devendo para o governo. Nessas dívidas, a Receita Federal, ela pode, com o seu patrimônio, cobrar isso, penhorar isso, tudo no valor aqui. Então, quando você tem um empresário individual, os seus bens próprios, eles entram todos na questão da dívida das empresas, desse tipo jurídico. Matheus, e a EIRELI? A EIRELI não. Só que a questão da EIRELI é o seguinte, vamos lá. Tanto a EIRELI quanto a unipessoal, nós vamos entender um termo aqui bem simples e rápido e dinâmico. Essas empresas, nós chamamos elas de LTDA. Significa limitada, elas limitam o capital social. Vamos lá. Vamos imaginar a mesma cena aqui. Constituímos uma empresa e temos de capital social 50 mil. Aqui, ó, igual aqui, ó, 50 mil. Ficamos devendo 100 mil. Quanto que nós vamos dispor do nosso bem próprio para poder sanar a dívida de 50 mil? Apenas os 50. Por quê? Porque limita-se o capital social. Só que a grande questão da EIRELI, você fala assim, se você for um médico, ou um dentista, ou até um fisioterapeuta, você fala assim: Matheus, mas então, poxa, compensa abrir a EIRELI? A EIRELI, a única observação que nós temos é que nós precisamos aqui de 100 salários mínimos de capital social, no mínimo. Então nós precisamos ter um capital social de 100 salários mínimos. Outra coisa, às vezes você pode estar perguntando, mas o que é capital social? Capital, imaginamos o seguinte: para você constituir, para você abrir uma clínica, você precisa de um capital inicial. Então o capital social nada mais é do que o valor, o montante que você vai entrar ali com a empresa. Então o capital social é o montante que você vai utilizar ali no início da operação da sua empresa. Matheus, e o unipessoal? O unipessoal, ele também limita o capital social, também é limitado, porém ele não tem um valor que é obrigatório você informar dentro do capital social. Ah, eu sou obrigatório informar os 100 salários mínimos? Não, no unipessoal. E na EIRELI, não. Você pode escolher o valor de capital social que você quiser. Não precisa ser necessariamente o valor de 100 salários mínimos. Matheus, dentro do que você me comentou aqui, nós escolhemos, por exemplo, aqui, eu tenho sócio. Bom, aí qual é a opção? Essa aqui, sozinho. EIRELI, sozinho. Unipessoal, sozinho. Mas aqui nós temos a sociedade limitada, que você pode ter 2, 3, 4, 5, independente da quantidade de sócios. Então, nós temos essas opções aqui para você abrir uma empresa, com sócio ou sem sócio, beleza? Vamos para a próxima dica, então. A terceira dica: qual o regime tributário? Regime tributário. Quando nós falamos de regime tributário, nós estamos falando de, por exemplo, empresas do lucro presumido, empresas do Simples Nacional, empresas do lucro real e etc. Qual que é a dinâmica do negócio aqui? Eu sou um médico
Estou trabalhando e eu trabalho no hospital das clínicas, eu trabalho no outro consultório, eu trabalho nisso, trabalho naquilo. Só que essas minhas atividades não são atividades por CLT, então não é uma constituição de trabalho, é apenas um serviço autônomo. E aí o que acontece? Geralmente o médico emite um RPA, né, que nós chamamos, que é o de um recibo de autônomo. Só que quando a gente fala de planejamento tributário, é essa dica que eu vou te dar que é importante. Vamos lá, nós passamos aqui pela introdução, o processo de abertura, o processo detalhado de abertura você tem que ver com o seu contador, tá? Pergunta para ele e ele vai te passar aqui qual que é o custo disso, que hoje está praticamente R$ 138,00 até novembro, tá o valor de abertura hoje no estado de São Paulo. Então, nós chegamos no regime tributário. Aí você olha para mim e fala assim, Matheus, então qual que é o melhor regime? Quando nós pagamos na pessoa física, nós vamos pagar 27,5%. Por quê? Porque geralmente o médico ele ganha um pouco acima do valor do teto, então geralmente é a alíquota máxima ali do imposto de renda que é 27,5%. Mas Matheus, e se a gente tiver dentro dessa empresa aqui, ó, Simples Nacional, quanto que nós vamos pagar? Dentro do Simples Nacional, nós temos um aspecto aqui e eu preciso que você preste atenção nisso, porque às vezes você não é da área e eu quero falar de uma maneira simples para você que não é da área mesmo. O Simples Nacional, nós temos o quê? Nós temos aqui uma alíquota de 6%. Só que dentro dessa alíquota de 6%, nós temos um negócio chamado fator R. Tá, então peraí, nós estamos falando do Simples Nacional, um tipo tributário, nós temos aqui nós temos uma pessoa física, 27,5%, aqui no Simples Nacional você está me dizendo, Matheus, que é 6%, sobre o quê? Vamos lá, eu tenho uma empresa, uma clínica médica, o paciente entra dentro da minha clínica, nós fazemos um procedimento, fazemos uma consulta e aí nós emitimos a nota fiscal. Eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 6%. Então foi R$1.000, R$60. Bom, mas aí você está falando do fator R, o que significa fator R? Se você faturar na clínica R$10.000, o fator R, que é uma legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, fala o seguinte, que quando você está no regime de clínica médica, odontológica, fisioterapia, de odontologia, você é sujeito ao fator R. Se você faturar R$10.000, você teria que ter um gasto com previdência e gastos trabalhistas de 28%. O que significa isso? Se você faturou R$2.800, teriam que ser gastos com a Previdência. Prolabore, funcionário, fundo de garantia, todos os gastos envolvidos entram aqui nos R$2.800. E essa proporção funciona da seguinte forma: se você faturar 20 mil, aqui no caso 5.600, cada vez que você aumenta o faturamento, aumenta-se também o fator R aqui. Ou seja, Matheus, então se eu faturar 10 mil, eu tenho que ter um gasto com previdência, gastos trabalhistas, etc. com R$2.800. É assim que funciona. Então, se você tem um faturamento de 10 fiscal, você tem que ter 28% com gasto. Mas aí como que faz? Bom, aqui como que nós fazemos? Hoje nós temos um controle, por exemplo, o nosso cliente emitiu tanto de nota. O que nós fazemos? Nós fazemos o prolabore dos sócios ou do sócio proporcional, sazonal. Então, por exemplo, subiu o valor do faturamento, sobe o valor do prolabore. Por quê? Se a gente está falando de 6% para 27,5%, é uma diferença muito grande. Claro que o 6% é limitado a 180 mil anual. Tem que prestar atenção nisso. Conforme vai subindo, a alíquota vai subindo também de maneira gradativa. Vamos resumir isso aqui. Se você tem uma prestação de serviços que não é CLT para alguns, você tem CLT, você trabalha como autônomo, ou se 80% é autônomo e 20% é CLT dos seus rendimentos, compensa você abrir uma empresa. Claro, você precisa de um cálculo exato, porque cada tipo de empresa é uma situação. Então, eu já tive clientes que, por exemplo, 50% era rendimentos de CLT e os outros 50% não. Então, acabou não compensando ela abrir uma empresa. Tá? Porque eu pensava ela ficar na questão da pessoa física. E aí, nós vamos para a nossa quarta dica. A quarta dica é muito importante. Então vamos lá, vamos resumir para que você entenda. Primeira dica, se eu vou ter sócio ou não, que é o que nós falamos. A segunda dica é qual é o tipo jurídico que eu vou utilizar, se é EIRELI, se é empresário individual, se é unipessoal, se é consórcio, se não é consórcio. A terceira dica, nós falamos do tipo tributário, se vai ser na pessoa física ou se vai ser no Simples Nacional ou se vai ser até no lucro presumido, que eu nem comentei aqui porque é difícil ter essa opção, mas geralmente acontece. Então, qual que é a quarta dica que eu considero a mais importante? É a gente olhar para o cenário da clínica e entender que ela precisa de tecnologia.
Por que ela precisa de tecnologia? Porque, por exemplo, você precisa ter de imediato, na abertura de uma clínica, um sistema. Por que você precisa ter um sistema? Para gerenciar todo esse processo. Não só gerenciar, temos um outro vídeo falando sobre o capital de giro, né, necessário para uma clínica. É importantíssimo você ter esse quarto passo porque, vamos lá, nós abrimos a empresa, nós constituímos no tipo jurídico correto, nós constituímos o tipo tributário correto, porque nós vamos pagar menos tributos de uma forma que nós chamamos de elisão fiscal, que é planejamento tributário. Ou seja, nós entramos num processo muito eficiente e eficaz. Agora, você precisa ter o controle disso. Por quê? Se você pegar aqui, por exemplo, um sistema, hoje nós somos parceiros da OMIE. OMIE é um sistema RPA, que é por nuvem, que você consegue ter acesso em qualquer lugar, apenas tendo acesso à internet. Por exemplo, se você faturar até 15.600, ele é gratuito. Entendeu? Como que não é a ferramenta em si, mas é o processo de gerenciamento. Então, a quarta dica é essa. Use tecnologia dentro da sua clínica. Utilize sistemas que automatizem todo o processo de, por exemplo, de entrada de um cliente, depois de acompanhamento com esse cliente para saber se está tudo bem. Use ferramentas que te auxiliem nesse processo. Ah, Matheus, mas você dá alguma dica de ferramenta? Não, aqui não é a questão da ferramenta em si. É a questão do seu mindset, de você imaginar que realmente há necessidade de uma tecnologia para automatizar esse processo. Faça um exercício quanto a isso. Verifique num momento que você está empreendendo, se você não está empreendendo ainda, mas se você vai empreender, ou converse com alguém que já empreende, quanto tempo ele gasta pagando o boleto? Quanto tempo ele gasta ali gerenciando o negócio? Muitas vezes ele gasta um tempo desnecessário com essas coisas que são superficiais, que não tem valor agregado. Vamos lá, eu sou um cliente da clínica, eu vou à clínica. Se você pagou o boleto de energia, beleza. Se você não pagou, eu não estou nem aí para isso, entendeu? Qual que é o valor que nós damos de fato na clínica? Um bom atendimento, uma rapidez, e tudo isso acontece geralmente utilizando uma tecnologia eficiente ali para você poder gerenciar tudo isso daí. Então, a quarta dica é essa: gerencie todo esse processo. Pessoal, eu queria agradecer. Esse áudio vai estar também no podcast, o vídeo vai estar lá no YouTube, em todas as outras mídias sociais. Espero que você goste, espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Tchau, pessoal!